queridos professores e professoras da Escola Dominical, estamos de volta com mais uma pré-aula, agora da lição de número 3. Vamos fazer uma oração. Deus eterno, Pai celestial, queremos te apresentar a vida de cada professor e professora que está assistindo esta pré-aula agora. Que o Senhor possa falar aos corações e abençoar cada um deles que vão assistir agora esta pré-aula. Em teu nome santo, amém. Querido professor, estamos com a lição de número 3 e essa lição tem como título Deus está sempre comigo. Irmãos, tem aqui a leitura bíblica, não esqueçam de ler. Fazer a leitura bíblica. Salmos 16, versículo do 1 ao 11. Essa é a leitura bíblica em classe. Interessante, já o título já é interessante. Deus está sempre comigo. E isso deve estar no nosso coração, que Deus está sempre ao nosso lado. No espaço dos áudios que eu vou colocar aí na tela para você agora, me acompanhe. Despertar nas crianças o desejo e a necessidade de buscar a presença e a vontade de Deus. Qual é o nosso papel nessa lição? Despertar na criança o quê? O desejo e a vontade. O desejo e a vontade de buscar a presença do Senhor. O desejo de buscar a vontade de Deus. Elas precisam entender qual é a vontade de Deus. Elas precisam ter o desejo de buscar a presença do Senhor. E quem pode ensinar isso para as crianças? Eu e você. Você, professor, e eu, professora. Você, professora, tem esse papel de despertar o desejo na criança, o desejo dela buscar a presença do Senhor, compreender a presença do Senhor. Então você pode fazer momentos com ela, passar momentos na igreja com elas, ensinar sobre a oração, sobre o jejum, ensinar elas sobre buscar a presença do Senhor, como orar, ler, estudar a palavra do Senhor. E você tem esse papel. Nessa lição você vai fazer isso. Temos aqui o espaço da professora que está escrito assim: Professora, é comum ouvirmos a expressão Deus está conosco. Mas será que nós também estamos com Ele e nele? Estamos com Ele e nele. Então, é uma pergunta para nós, professoras e professores. Ouvimos direto essa palavra. Deus está conosco, Deus está conosco, mas será que eu estou nele? Será que eu realmente acredito que Deus está comigo? Nós estamos com Ele e nele. Será que estamos vivendo com Deus? Será que estamos vivendo em Deus? Vivendo como eu estou fazendo um momento com as crianças? A gente está fazendo consagração sábados. E nessas consagrações eu trago alguns textos e eu estou trazendo os versículos. E o versículo que eu separei para as crianças está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E eu tenho trabalhado, tentando falar para elas: o que é estar em Cristo? Como estamos em Cristo? Estar em Cristo é quando aceitamos a Jesus. E agora, estando em Cristo, nós somos uma nova criatura. O quê? Uma nova pessoa. Uma das minhas alunas me perguntou: mas esse estar em Cristo, essa nova pessoa, quer dizer que eu vou trocar de corpo? Elas são curiosas, elas querem saber. E às vezes a gente só fala algo e não explica, né? Então eu falei para não, a gente não vai trocar esse nosso corpo. Aquele que está em Cristo não vai trocar de corpo. Achei interessante a pergunta daquela criança. O que vai acontecer? Eu tentei explicar para ela. Que a Bíblia cita muito sobre o nosso coração. Só que o coração, eu falei para elas, o coração não
não é esse coração aqui nosso. O coração que a Bíblia diz é a nossa mente, os nossos pensamentos. Então a Bíblia diz que é do coração que procede todo o mal. É daqui que procede o pecado, daqui que procede a mentira, que eu estava tentando citar para elas, a mentira. É daqui que procede coisas para enganar as pessoas. Vem daqui, ó, da mente. Eu falei, então, você consegue ver? Eu falei para elas assim, vocês conseguem ver o que está na minha mente? Elas disseram não. Assim como eu não consigo ver na mente das outras crianças o que está na mente delas. Mas nós pensamos antes de fazer. Eu tentei explicar para elas que antes de fazer qualquer coisa, a gente pensa, eu vou fazer isso para o meu irmão, eu vou fazer isso para essa pessoa. A gente está pensando, e é daqui que procede o mal ou o bem. E é as coisas que eu estava falando para elas. Então, se a nossa mente é o nosso coração, segundo a Bíblia, e do coração procede as coisas más, então o que vai ser transformado? Eu expliquei para elas. O que vai ser transformado vai ser o nosso pensamento, a nossa mente, nosso pensamento, o que a gente pensa. Isso vai ser transformado em nós. O nosso pensamento. Daqui que procede coisas ruins ou boas. Então, aquele que está em Cristo, eu falei para elas, aquele que está em Cristo, que agora que aceitou a Jesus, ele vai ter um novo pensamento, uma nova ideia, uma nova ação. E antes de a gente ter uma atitude, a gente pensa. Então, Deus vai transformar a minha mente. Agora, eu expliquei para ela, se a gente mentir, a gente não vai mentir mais. Se a gente roubava antes, a gente não vai roubar mais. Se a gente enganava alguém, a gente não vai enganar mais. Porque agora a gente está em Cristo, e em Cristo nós fomos transformados, ou então estamos sendo transformados a mente. Então, aquilo que fazíamos antes de aceitar Jesus, não podemos mais fazer. Então, eu expliquei para as crianças, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram. Então, as atitudes velhas, essas atitudes da criatura, da pessoa velha, antes de aceitar Jesus, já passou. Jesus já perdoou. Se você mentia, se você enganava, então você vai falar isso para a criança também. Aquele que está em Cristo é uma nova pessoa, está transformado. Então, eu vou tentando encaixar isso na mente das crianças. Agora que eu sou uma nova pessoa, essa nova pessoa faz o quê? Ela ora, ela consagra. O que é consagrar? Aí você vai ter que trazer um estudo para a criança. O que é consagração? Como eu tenho falado todos os dias nas consagrações para elas. O que é consagração? O que é o jejum? O que é o buscar a Deus? E você vai ter que ensinar isso para a criança para despertar o desejo. Aí você vai trazer exemplo de pessoas que buscaram a Deus segundo a Bíblia e para despertar isso no coração delas. Então, querida professora ou professor, nós estamos em Cristo? Se vivemos em Cristo, estamos em Cristo, nós temos atitudes que glorifiquem a Deus. Estamos em Cristo? Vivemos para Cristo? Andamos segundo esta palavra? Então, realmente, estamos vivendo como Cristo. Ou vivendo em Cristo. Olha só. O coração de Davi estava cheio da presença de Deus. Olha um exemplo aí que você pode citar para a criança. O salmista não apenas sentia a presença do Pai, mas ele relacionava com ele de forma íntima, pessoal e plena. Ele chamava o Senhor de meu Senhor. Olha a intimidade. O salmista vivia para Cristo, vivia para Deus. Ele tinha intimidade com Deus, que ele não dizia apenas Senhor, não, ele dizia meu Senhor. A intimidade, oração, busca, que você é professor, você é professora precisa, e você precisa ensinar isso também para a criança. E o exemplo é o salmista aqui, Davi, que viveu uma vida de intimidade com Deus, de busca por Deus. Ele viveu aquilo que o Senhor queria. Ele teve interação, conversa. Ou a oração que você deve falar para as crianças, a oração é o falar com Deus. Quando precisamos fazer alguma coisa, precisamos
orar ao Senhor, falar com Deus, conversar com Deus. E isso vai gerando intimidade. Assim como Davi vivia, ele tinha um momento de oração. Ele tinha intimidade com Deus. E você, professora? Você, professor? Tem esse momento de intimidade com Deus? Momento de oração? Você deve também ensinar isso para a criança. Que o orar é falar com Deus. E quanto mais nós falamos com Deus, mais Ele nos conhece e nós conhecemos Ele. A oração é o falar com Deus. A leitura da palavra de Deus, e você vai ensinar também para a criança, é Deus falando conosco. Então, eu oro, falo com Deus em oração, e Deus fala comigo pela palavra. Então, a intimidade, eu conheço a Deus, Ele me conhece. A intimidade vai crescendo, a gente vai vivendo conforme vamos tendo intimidade com Deus. No caso, a oração, a leitura. Tu és o meu Senhor. Isso denota a mais pura e profunda comunhão de Davi com o Eterno. O salmista estava tão próximo de Deus que dele recebia todas as orientações para o seu reinado. Somente tendo o Senhor continuamente diante de nós e recebendo seus sábios conselhos, nós nos sentiremos seguros em nossa jornada. Então, professor e professor, isso você vai passar para as crianças, mas também você precisa ter isso em mente. Se vivermos próximo de Deus, nós vamos confiar, vamos ter conselhos da parte de Deus. Quando estamos perto de Deus, quando temos intimidade com Deus, Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco que atitude tomar. Nos sentimos mais seguros no trabalho, na obra de Deus. Nos sentimos mais seguros em desenvolver um trabalho no Ministério Infantil. Sentimos mais confiante, porque estamos em intimidade com Deus. E sabendo que Deus está conosco nessa jornada, a gente vai em frente, segue. Independente de luta, porque vem lutas mesmo, independente de dificuldade, a gente vai seguir em frente. Porque nós vivemos em intimidade com Deus e Deus nos dá conselhos, como viver, como andar, de que maneira agir. Tudo isso o Senhor nos instrui. E você vai ter que ensinar isso para a criança. A ter confiança, a ter fé, a entender que Deus está com ela, entender que Deus está ao lado dela. Bom? Temos aqui os materiais que vamos precisar para esta lição. Algodão, barbante, cola branca, garfos de plástico, giz de cera, tesoura e tinta guache nas cores amarela e laranja. O espaço da convivência está escrito assim: chegue com antecedência e verifique se os materiais e a sala estão em ordem. Não se esqueça de fazer sua oração individual e com sua equipe. Caso você tenha uma equipe, você vai fazer a oração. Dê uma olhada na sala, verifique se há algo que oferece perigo às crianças, como fiação elétrica ou tomada exposta, objetos que possam ser engolidos, porque é uma classe de 3 a 4 anos, são crianças pequenas, com facilidade ou pontiagudas, quinas de armários e mesas, e etc. Se possível, faça as alterações necessárias, a fim de criar um ambiente seguro para os pequenos. Quando as crianças chegarem, receba com entusiasmo e um grande abraço. Depois faça a oração inicial. Você pode pedir às crianças para repetir suas palavras. Tem crianças que ainda não sabem orar. E você vai ensinar essas crianças como? Você vai orar, Papai do céu, e você vai dizer para essas crianças repetir o que você está falando. Papai do céu, muito obrigado, por mais esta manhã. E assim você vai ensinar aquela criança a orar. Temos o espaço do louvor, que é do livro de Cânticos do Maternal. Todos esses louvores vão estar na descrição do vídeo. E temos aqui o espaço da reflexão. Está escrito assim: não tem outro bem além de ti. Versículo 2. Não tem outro bem além de ti. Quem é o nosso bem? Que bem é esse que nós temos? É dinheiro? É casas? Não. O nosso bem é o Senhor.
Não temos outro bem além dele. A casa que nós vivemos vai se desfazer, vai se acabar. Tudo que nós temos hoje, aqui nessa terra, vai se acabar. Mas temos um bem maior, que é o Senhor. Esse bem nunca vai se acabar. O Senhor. Olha, está escrito assim aqui no espaço da reflexão. Essa é, sem dúvida alguma, uma das expressões mais lindas e significativas do livro de Salmos. O salmista está dizendo que nada tem valor na vida e não existe nenhuma felicidade pessoal se faltar a presença e a bênção do Senhor em nossa vida. Que importância e significado temos atribuído aos nossos bens materiais? Essa é uma pergunta para nós. Será que uma tesoura dessa, que é nossa, tem muito significado em nossa vida? Ninguém pode tocar, ninguém pode mexer. Isso aqui não pode, não. Será que isso, talvez isso, até uma plantinha, um celular, qualquer outra coisa, será que, qual é o significado? Qual a importância que tem tido na nossa vida? Ninguém pode mexer, meu Deus, isso aqui não pode se acabar, isso aqui não pode, a nossa preocupação está tanto aqui, eu preciso de dinheiro, aí trabalha, e não tem tempo para Deus. Será que a nossa vida está assim? Só vivendo para trabalho, só para conseguir dinheiro? Será que estamos vivendo só para conseguir bens materiais aqui, construir coisas aqui? Eu preciso construir minha casa, eu preciso... Não que você não vai fazer, você vai. Mas qual a importância? Será que está sendo maior isso na tua vida do que o melhor que é o Senhor, que é para todo sempre? Então, alguma coisa que esteja acima de Deus, é o momento de refletir. Se tem alguma coisa ocupando o lugar de Deus, gastamos tempo em tantas outras coisas e esquecemos de Deus. Quais esses bens materiais? O que tem sido isso que tem ocupado o lugar de Deus? O eterno é o nosso bem maior. Na verdade, ele é o nosso único e real bem. Porque uma casa, como eu falei, vai se acabar. Um carro também vai se acabar. Um dia vai se acabar. O que nós tivemos aqui nessa terra que a gente conseguir, vai se acabar, vai se desfazer. Mas o único que nós temos que nunca vai se acabar é o Senhor. É para todo sempre. Por isso que o salmista ele fala: não tem outro bem além de ti. O maior e único, na verdade, e o melhor de todos bem que o salmista poderia ter é o Senhor. Então, o nosso bem maior é o Senhor. Tudo nessa vida vai se acabar, vai se desfazer. Então, não adianta gastarmos nossa força toda, nos desgastarmos tanto só para cá, só aqui, só para explorar essa terra, só para construir aqui e nos esquecermos do melhor, de buscarmos algo eterno, de buscarmos algo para a vida eterna, de buscarmos ao Senhor. E você vai despertar essa criança, porque as coisas aqui vão se acabar, mas se você buscar a presença do Senhor, isso nunca vai se acabar. Se você buscar verdadeiramente, esse desejo precisa se despertar no coração das crianças. O espaço da Bíblia, que eu vou colocar aí na tela para você me acompanhar, está escrito assim: estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Salmos 16, versículo 8. Olha só o que o salmista está falando aqui. Estou certo. Ele não tem dúvida alguma, irmãos e irmãs, ele não tem dúvida alguma que o Senhor está com ele. Um dia, dois, não, sempre está com ele. Aqui ele demonstra certeza de que o Senhor está ao lado dele. E será que eu e você, professor e professora, será que a criança também tem essa certeza que Deus está sempre ao lado dela? Que Deus está sempre ao seu lado? Porque aqui o salmista demonstrou certeza de que Deus sempre está. E nós temos essa confiança.
ou em meio a situações difíceis, murmuramos, nos desesperamos, achamos que Deus virou as costas, achamos que Deus esqueceu da gente. Será que estamos agindo assim ou temos a certeza, como o salmista, que Deus sempre está ao nosso lado? E mais ele diz aqui, Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Com Ele eu vou ficar firme na fé. Você vai ter momentos sim de tristeza, momentos difíceis, mas essas coisas não vão te afastar de Deus, porque você tem o Senhor ao seu lado, te guardando, te protegendo. Tem aqui a explicação do versículo, eu já falei, mas tem aqui a explicação do versículo. Daniel foi jogado na cova dos leões porque orava todos os dias ao Papai do céu. Aqueles homens malvados queriam que os leões devorassem Daniel, mas o Papai do céu estava sempre com ele e mandou um anjo para salvá-lo, fechando a boca dos leões. Quando o rei foi ver como Daniel estava, levou um susto. Ele estava vivo e os leões não fizeram nada com ele. Assim como o Papai do céu estava sempre com Daniel, também está sempre conosco. O Papai do céu vai conosco em todos os lugares. Quais são os lugares que vocês vão sempre? Quais são os lugares? Você vai fazer pergunta para as crianças. Deixa as crianças falarem um pouco. Isso mesmo, na escola, na praia, no shopping, em casa, na rua, em todos os lugares o Papai do céu vai com a gente, sempre nos livrando dos perigos dos homens malvados, assim como fez com Daniel. Como é bom ter um amigo que está sempre ao nosso lado, como o Papai do céu. A Bíblia fala do livro de Salmos que o Senhor está sempre conosco. Vamos ler? Leia o versículo com as crianças. É aquele versículo que acabei de ler. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Salmo 16, versículo 8. Então aqui vai contar a história de Daniel. No tempo do rei Dário, Daniel foi reconhecido ali. Daniel trabalhando, se destacou como servo do Senhor ali dentro. Ele se destacou em meio a muitas pessoas, e aquele que serve ao Senhor verdadeiramente pode ser como Daniel, se destacar em meio aos outros povos, outras pessoas. E como é que está sendo assim a sua vida, talvez em seu trabalho, na igreja, no meio secular, em qualquer outro lugar? Será que a gente está nos destacando, estamos nos destacando, mostrando Deus, vivendo para a glória de Deus, vivendo uma vida que realmente agrade a Deus, e isso as pessoas podem ver em nós? Será que estamos sendo assim? Nós olhamos para Daniel, e Daniel se destacou em meio a vários príncipes. Ele se destacou. No tempo do rei Dário, o rei Dário resolveu dividir o seu reinado. E ao dividir, ele escolheu 20 presidentes para governar, 20 governadores para governar. E ele, dentre esses governadores, também escolheu 3 homens para estar olhando ali aqueles governadores. E um desses foi Daniel. E Daniel estava olhando para aqueles governadores, analisando se estavam fazendo tudo direitinho. Só que Daniel agrada ao rei Dário ainda mais. Ele vai se destacando em meio aos outros, porque Daniel era um homem reto, Daniel era um homem que obedecia a Deus, Daniel era um homem que vivia segundo a palavra do Senhor, e ele se destacava em tudo aquilo que ele fazia. E isso os outros governadores perceberam também. O rei Dário pensou em colocar ele à frente
de todos os governadores, porque ele se destacou. E aqueles governadores, sabendo disso, eles procuraram de toda maneira encontrar o errado em Daniel, encontrar em Daniel uma falha, um erro, encontrar em Daniel alguma coisa que ele fizesse de errado. Só que eles não encontraram. E isso deixou eles ainda mais invocados, porque eles não encontraram nada contra Daniel. Será, irmãos, irmãs, que outras pessoas que têm tramado alguma coisa contra a sua vida, contra a minha vida, não encontrará nada? Será que estamos vivendo assim como Daniel, verdadeiramente segundo a palavra do Senhor, não tendo atitudes que desagradem ao Senhor? Ou o nosso testemunho está terrível? Será que o nosso testemunho está bom? Será que as pessoas, se elas forem procurar, vão encontrar alguma coisa contra nós? E isso vai envergonhar o nome do Senhor? Vai, porque aquilo que nós fazemos, tem pessoas que dizem, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas sabe, é o nome do Senhor. A gente está levando o nome do Senhor. Se hoje estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem saber de Deus, muitas vezes por causa do nosso testemunho ou do nosso mau testemunho. Às vezes eu vou chegar em algum lugar, para me ser crente como fulano, para me ser crente assim, para me ser esse crente desse jeito. Por quê? Mau testemunho, irmão. Mau testemunho, irmão. Será, professora, que o nosso testemunho está bom? Será que se fosse nós no lugar de Daniel, essas pessoas não encontrariam alguma coisa errada? Como é que nós estamos? Como é que está o nosso cristianismo? Como é que está a nossa vida, professor e professor? Porque a gente está liderando, a gente está à frente. Não é brincadeira. Não é porque é criança e vamos levar de qualquer jeito, ter uma vida de... Não. Primeiramente, a minha vida com Cristo, a sua vida com Cristo. O processo da intimidade, lembra da intimidade com Cristo, é o viver com Cristo. Será que nossa vida está assim, viver com Cristo? Porque quanto mais estamos perto de Deus, mais nós vivemos a semelhança dele. Vivemos igual a ele, andamos igual a ele. Mas como é que está a nossa vida? Será que está bem? Precisamos pensar. E Daniel foi exemplo. Não encontraram nada contra Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Não encontraram nada. E nós precisamos também ser assim. E você vai passar isso para a criança. Você vai ensinar a criança. Então não encontraram nada contra Daniel. Mas eles tramaram algo. Eles disseram assim, não conseguimos encontrar nada contra Daniel. Mas se usarmos a lei, olha aqui, ó, a palavra, eles queriam usar a própria palavra. Vamos ver se Daniel, que serve a esse Deus Todo-Poderoso, vamos usar alguma coisa que ele gosta de fazer. Ele sabia o que Daniel fazia, que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele sabia disso. Já que não encontramos nada de errado, vamos contra aquilo que ele gosta de fazer. O que ele gostava de fazer? Orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E como é que está a nossa oração com Deus? Como é que está a nossa comunhão com Deus? Porque antes de ensinarmos as crianças, precisamos também viver. Não adianta dizer para a criança que ela precisa orar e se nós não oramos, se você não ora, não oramos. Temos que ter uma vida de oração. E será que somos como Daniel? Daniel, olha o exemplo. 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. E ele não deixava de orar. Então eles queriam pegar Daniel nessa situação. O que eles fizeram? Se reuniram, os outros homens que estavam junto com Daniel, para estar à frente dos governadores, estar olhando os governadores, se reuniu, os governadores, os presidentes, todos aqueles se reuniram e tramaram contra Daniel, para ir contra aquilo que ele fazia. O quê? Orar. Então, quando eles chegaram diante do rei Dário, eles chegaram diante do rei Dário e disseram assim, olha, já conversamos, todos os presidentes, que Daniel não sabia de nada, Daniel não estava ali, todos os presidentes, governadores já nos reunimos e decidimos uma coisa, rei, que precisamos fazer uma lei, que só é para adorar, só é para pedir, fazer petição a ti, só é para fazer petição ao rei Dário, só a ti, durante 30 dias. E eles sabendo que Daniel orava 3 vezes ao dia,
Ele não deixava isso, todos os dias ele orava 3 vezes ao dia. Eles queriam pegar Daniel nessa situação. E eles foram, disseram que já tinham se reunido, mas não foi todos, faltou Daniel. Tudo para encontrar ou fazer algo, tramar algo para ele, para que Daniel viesse ser destruído, porque eles não queriam que Daniel viesse ser um dos maiores ali. Não, eles não queriam que Daniel viesse ser representado pelo rei, não. Eles não queriam isso, que isso acontecesse. Então eles tramaram contra Daniel. E eles chegaram com o rei. E aí o rei assinou o edito, que durante 30 dias era para fazer petição somente a ele, somente ao rei Dário. Mas depois que foi assinado, Daniel descobriu sobre este mandato. Só que Daniel, ele poderia muito bem obedecer, ficar com medo. Não, é melhor não fazer, porque aquele que o edito era assim, que aquele que fizesse petição a qualquer outro deus, se não fosse ao rei Dário, morreria durante 30 dias, seria jogado na cova dos leões. Daniel poderia se desesperar e dizer, não, eu não vou, eu vou aguentar durante esses 30 dias, porque senão eu vou morrer. Não, ele confiou em Deus, lembra? Deus está conosco, ele confiou em Deus. E ele não deixou de orar 3 vezes ao dia. Não foi este mandato, não foi esta lei, não foi esse edito que prendeu Daniel em orar. Ele orou. Se ele tivesse que morrer, ele morreria. Se ele tivesse que morrer, ele morreria. Mas ele iria orar. Ele teria intimidade com Deus. Era o que ele fazia, era o que ele gostava de fazer. Estar em comunhão com Deus. E não foi aquele edito que o prendeu. E nós? Será que faríamos o mesmo? Você deve ensinar isso para a criança, a confiança. Olha a confiança de Daniel. Mesmo diante do edito que ele seria lançado na cova dos leões, quem orasse a qualquer outro deus durante 30 dias, esses 30 dias, seria jogado na cova dos leões. Ele não temeu, ele confiou em Deus, ele sabia que Deus estava com ele. Ele confiou em Deus e não deixou de orar. Será que nós, professoras e professores, será que o seu aluno, ele sabe disso? Você deve passar essa mensagem para ele, falar para ele que nós devemos ser como Daniel, confiar que Deus está conosco. E Daniel não temeu. Mas aí aqueles homens viram Daniel pela janela, porque quando Daniel estava fazendo a oração, a janela do seu quarto estava aberta. E aqueles homens viram, e era o que eles queriam, viram e foram contar. Rei, você não assinou o edito que durante 30 dias, sobre a lei dos medos e dos persas, sobre 30 dias, aqueles que fizessem petição a qualquer outro deus morreria, seria lançado na cova dos leões? Aí o rei, sim. Pois é, e aquele Daniel que veio lá cativo de Judá, aquele Daniel, ele não te obedece, rei. Aquele Daniel, ele não está nem aí para ti, rei. É isso que eles quiseram dizer. Aquele Daniel, ele está orando, fazendo petição a outro Deus. E não ligou para o edito. Só que o rei Dário, ele gostava tanto de Daniel, que ele ficou sentido. E ele pensou em fazer alguma coisa. Ele tentou fazer, durante o dia, ele tentou fazer alguma coisa para salvar Daniel da cova dos leões. E ele tentou pensar o que ele ia fazer. Só que ele tinha assinado ele tinha assinado o edito sobre a lei dos medos e dos persas, e não poderia ser desfeito. E ele teria que cumprir. E lá voltaram aqueles homens novamente e disseram: rei, sobre a lei dos medos e dos persas, você assinou aquele edito, e aquele que adorasse teria que ser adorasse a outro Deus durante 30 dias, teria que ser lançado na cova dos leões. Então, eles foram novamente com o rei Dário, e aí foi o jeito Dário jogar Daniel na cova dos leões. Mas, antes de ser jogado, Dário falou: será que o teu Deus, o Deus que tu serve, vai te salvar? O teu Deus Todo-Poderoso vai te salvar da cova dos leões? E lançou Daniel na cova dos leões. Leões que estavam famintos querendo devorar, comer. Mas Daniel foi jogado e lá Deus deu livramento. Lá Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Irmãos, Deus está ao nosso lado. Olha o exemplo de Daniel.
Daniel foi jogado na cova dos leões famintos. E ainda mais, fechou-se, colocou-se uma pedra, fez a caverna para ele não sair de jeito nenhum. Colocou-se uma pedra, foi selado para que não fosse tirado Daniel. Foi selado. E Daniel esteve diante de feras perigosas, que estavam famintas, esperando por alimento. Estava Daniel ali. Poderia ser devorado, mas Deus não deixou, porque Deus está conosco. Deus estava com Daniel na cova dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava com Daniel na cova dos leões. Deus estava ao lado de Daniel. Deus não deixou Daniel. Tanto é que Deus enviou anjo para fechar a boca do leão. E os leões não devoraram Daniel. Esse é o poder de Deus. Você deve ensinar isso para a criança. A confiança em Deus. Confiança no Senhor. Confiança total em Deus. Confiança somente no Senhor. Que assim como Ele deu livramento para Daniel, Ele pode dar livramento para nós. Somos Daniel. E podemos, a qualquer momento, ser lançados nas covas dos leões. E precisamos confiar em Deus. Talvez o que você está vivendo é como se fosse a cova dos leões. Mas Deus está contigo. Deus está contigo, irmão, irmã. Deus está com essas crianças. E você precisa passar essa mensagem. Não esqueçam de falar do amor de Deus. Não esqueça de falar que Deus tem livrado aquele que tem comunhão, aquele que tem buscado a Deus, aquele que busca a vontade de Deus. Deus dá livramento, Deus guarda, Deus protege, assim como protegeu Daniel. Dário vai para sua casa. O rei Dário não consegue dormir durante a noite. O rei Dário não consegue comer durante a noite. E quando é de manhã, ele vai rapidamente ver Daniel. E ele começa a falar: será que o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, te livrou, Daniel, da cova? Te livrou, Daniel, da cova dos leões? Aí Daniel respondeu a ele: vive, ó rei, que o Senhor me guardou. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, me guardou, me livrou. Mandou um anjo para fechar a boca dos leões. E eles não me devoraram. E aquele rei Dário entendeu que o Deus de Daniel é um Deus poderoso. E depois, olha aqui, ó, no livro de Daniel, capítulo 6, no versículo 27. Olha o que ele diz aqui, o próprio rei Dário falando, agora testificando. Ele livra e salva. Quem? Deus. Opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado do Dário e no reinado de Sirpessa. Olha, aqui era o próprio rei testificando que o Deus de Daniel é poderoso, faz sinais, maravilhas. Ele livrou Daniel, era ele testificando. E ele ainda fez uma lei para que todos reconhecessem que o Deus de Daniel era um Deus vivo, um Deus que dava realmente livramento, um Deus que o seu reinado não poderia ser destruído. Isso o rei Dário, testificando que o reinado de Deus não pode ser destruído. E não pode, irmãos. O rei testificou, olha só, através da vida de Daniel, o rei testificou do poder do Deus Todo-Poderoso. E através da sua vida, você pode ser um Daniel que vai fazer com que testifique na vida de outras pessoas que esse Deus a qual nós servimos é um Deus poderoso. Mas precisamos o quê? Viver em intimidade, em comunhão, em vida com Deus, estar nele, viver nele, andar com ele, estar confiando nele. E a criança dessa mesma maneira. E você vai ensinar isso para a criança. Temos aqui o espaço das artes. Reserve antecipadamente garfos de plásticos e tintas guache, nas cores amarela e laranja. As crianças deverão passar o garfo nas tintas para fazer a juba do leão, passando o garfo próximo ao rosto da figura, como na imagem abaixo. Primeiro, auxilie a criança a passar o garfo na tinta amarela. Deixe secar por uns minutos e depois ajude a passar na tinta laranja.
Enquanto realiza a atividade, falem as crianças. Quem ajudou Daniel fechando a boca dos leões? Isso mesmo, o anjo enviado pelo Papai do Céu. Ele estava sempre com Daniel e está sempre conosco em todos os lugares. Em todos os lugares o Senhor está conosco. Eu vou deixar na descrição os louvores. Temos aqui algumas dicas. Aqui, Daniel. Você pode mandar imprimir, aqui eu desenhei mesmo. E aqui o leão. Pode fazer vários leões. Aqui é um copozinho que você pode fazer também a brincadeira com as crianças. Aqui pode ser a cova, só que pode ser menor, né? E os leões dentro. Não devoraram Daniel. Você pode fazer também dentro dessa caixa, assim como eu usei na outra lição. Aqui pode ser a cova, onde estão os leões. Você pode colocar em paleta de picolé. E aí, quando Daniel é lançado, aí você fecha com a pedra. Pode ser essa parte aqui. Fechou. O que será que você com Daniel? Você pode falar com as crianças. Será que Daniel morreu? Porque estavam famintos aqueles leões. Aí quando o rei vai voltar, no outro dia, Daniel está vivo, porque Deus enviou o anjo para fechar a boca dos leões. Entendeu? Quero fazer isso com as crianças. E você pode também trazer aqui um desenho com Daniel, os leões na cova e o versículo nesses desenhos, para deixar fixada a mensagem. Vamos fazer a oração para agradecer. Deus eterno, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor. Assim como Daniel, nós queremos ter a confiança em Ti, Senhor. Não nos deixe, Senhor, recuar, não nos deixe parar, mas que possamos estar confiando sempre que o Senhor está ao nosso lado. Guarda cada professor, dando sabedoria e entendimento. Amém. Tchau, tchau. Até uma próxima pré-aula, a pré-aula de número 4.